Vamos lá. Os dínamos são geradores de energia elétrica utilizados em bicicletas para acender uma pequena lâmpada. Para isso, é necessário que a parte móvel esteja em contato com o pneu da bicicleta, e quando ela entra em movimento, é gerada energia elétrica para acender a lâmpada. Dentro desse gerador, encontram-se um ímã e uma bobina. Temos aqui uma figura representando essa situação. O princípio de funcionamento desse equipamento é explicado como? Bem, aqui nós temos uma aplicação prática da lei de Faraday, na qual corrente elétrica é gerada em um circuito fechado quando há variação do campo magnético, de forma que a alternativa E é a resposta dessa questão. Simples, não é? Mas, professor, eu não lembro direito o que é essa tal de lei de Faraday. Pois bem, então vamos continuar e relembrar. Pode ser? Vamos lá. Para explicar melhor a lei de Faraday, vamos utilizar apenas uma espira ao invés de uma bobina inteira. Por quê? Porque uma bobina nada mais é do que uma sobreposição de várias espiras, de forma que a explicação é a mesma. Assim, nós facilitamos o desenho e também a minha vida, né? Ok. Essa espira está imersa em um campo magnético de intensidade B constante. De acordo com a lei de Faraday, a variação do fluxo magnético sobre um circuito fechado induz corrente elétrica no mesmo. Mas o que é esse tal de fluxo magnético? O fluxo magnético é uma grandeza que mede o número de linhas de campo magnético que atravessam um determinado circuito fechado. Por exemplo, nessa figura temos 9 linhas de campo atravessando a espira. O fluxo magnético, representado pela letra φ, é calculado multiplicando-se a intensidade B do campo magnético, a área A delimitada pela espira e o ângulo formado entre os vetores B e N. Mas quem é esse vetor N? N é o vetor normal à superfície delimitada pela espira, como podemos observar na figura. Nesta situação inicial, o ângulo formado entre B e N é zero, de modo que o fluxo magnético tem sua intensidade máxima. Cosseno de zero é 1, lembram-se? Ok, vamos variar agora a posição da espira. Nós estamos mantendo constante a intensidade do campo magnético, lembra? Podemos observar que, variando-se a posição da espira, estamos variando também o número de linhas de campo que a atravessam. O ângulo entre B e N já não é mais zero. Ao variar esse ângulo, se observarmos a expressão abaixo, veremos que variamos também o fluxo magnético. Podemos constatar de novo que o número de linhas de campo que atravessam a espira mudou. Quando isso ocorre, é induzida sobre a espira uma corrente elétrica. É exatamente disto que se trata a lei de Faraday. E é baseado nesse princípio que um dínamo funciona, gerando energia elétrica a partir da movimentação relativa entre um ímã, localizado no eixo da bicicleta, e uma espira acoplada à roda. Bem legal, né? Voltando à questão, nós vemos que a alternativa A diz que corrente elétrica no circuito fechado gera um campo magnético nessa região. Bom, isso é verdade, mas não é o que ocorre num dínamo. A corrente elétrica seria a consequência e não a causa, não é mesmo? Alternativa incorreta. Na alternativa B, vemos que a bobina imersa num campo magnético no circuito fechado gera corrente elétrica. Quase, né? Se não houver variação do fluxo magnético, não há indução de corrente elétrica. Imagina só, eu produzir energia do nada, simplesmente colocando uma bobina num campo magnético. Nós sabemos que isso é impossível. A alternativa C fala em bobina em atrito com o campo magnético. Que absurdo, minha gente. E a alternativa D diz exatamente a mesma coisa que foi dita na alternativa B. Só mudou as palavras para tentar te enganar. Agora o discurso é o mesmo. De forma que a alternativa E é realmente a resposta a essa questão. Tranquilo, pessoal? É isso aí. Espero que tenham gostado. Bons estudos e até a próxima.